momento de agradecimento. E que legal que tem pessoas ouvindo a gente aqui na rádio. Conferir aqui, tem audiência na rádio, mas se você está ouvindo e não me deu um zap ainda, né, faça isso por gentileza, para que eu registre a sua audiência em áudio na oração da família. O Evangelho de Marcos 6,45 seguintes. A partir de agora, proclamamos o Evangelho do dia. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar. Por quê? Porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. A oração da família é um momento de fé do programa para que a gente possa compartilhar com a minha audiência no rádio, para você que está aqui rezando com a gente, canal10.com.br ou no aplicativo. Só tem 2 maneiras de você nos ouvir, ou pelo canal10.com.br ou pelo aplicativo, tá? A Luzia falou que está ouvindo pelo aplicativo, que legal. Luzia, um beijo para você, obrigado, viu? Que bom que você está ouvindo o programa, que bom, melhor ainda, que você falou comigo. Amém? Para você que vai nos acompanhar pelo Spotify, eu sublinhei um textinho aqui, ó. Porque não tinham compreendido nada. O texto fala sobre a percepção dos discípulos a respeito do milagre dos pães. Eles não entenderam nada. Jesus alimentou 5.000 pessoas e sobraram, diz o texto, 12 cestos de alimentos, entre eles pães e peixes. O coração deles estava endurecido. Vou até tirar meu óculos para encerrar a oração da família de hoje e postar o nosso vídeo no Spotify. Então, para você que nos acompanha no Spotify, muito obrigado de rezar com a gente numa versão assim, gravada. Não sei o que horas, em que dia você vai ver esse texto ou esta mensagem no Spotify.
Mas independente do momento que você veja, é momento para você parar e pensar. Raciocina comigo. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas no evangelho de ontem, e hoje a passagem diz que os discípulos, o texto diz que os discípulos não entenderam nada. Veja só. Se Jesus estando do lado deles, Jesus fazendo o milagre diante dos seus discípulos, que ouviam a Jesus, que conviviam com Jesus, eles não entenderam? Eles viram de viva voz ali, eles ouviram, viram tudo que Jesus fez por aquelas pessoas. E mais, eles ouviram todo o ensinamento que Jesus falava para toda aquela multidão que estava do lado dele. Se eles não entenderam, a pergunta é: e eu? Eu estou entendendo qual é a mensagem? Porque assim que Jesus, assim que a multidão vai embora, Jesus ele fala para os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado do mar da Galileia. Mas os discípulos não conseguiram, porque o vento estava contra, eles estavam cansados de remar e não chegavam a lugar nenhum. Aí Jesus caminha sobre as águas, entra no barco deles e o vento para. Gente, esse evangelho é maravilhoso. Então não adianta o meu trabalho de ficar remando, dando murro em ponta de faca, tentando fechar um projeto, como a Miriam falou hoje. Se eu não colocar no meu barco, que é a minha vida, esse barco dos discípulos simboliza aquilo que nós temos, a nossa vida, a nossa casa, o nosso emprego. Se você não colocar Jesus no teu barco, você vai ter o comportamento dos discípulos, ficar só remando. É aquela sensação de que nós estamos trabalhando e não estamos colhendo resultado nenhum. Por quê? Porque nós estamos remando contra a correnteza. Nós estamos remando contra o vento. E não adianta remar contra o vento. Primeiro nós temos que esperar a oportunidade do vento cessar, aí sim nós vamos remar. E como que essa fase do vento contra passa? Como que a tempestade passa? Como que o momento difícil que você está passando passa? O momento difícil vai passar a partir do momento em que você coloca na tua vida, no teu barco, a presença de Jesus. Não tem outra maneira, não adianta procurar. Tem hora que a gente fica, como bom brasileiro, buscando um jeitinho para a gente se dar bem na vida. Não vai dar certo. O jeitinho seu não funciona contra a tempestade. E entenda essa tempestade como o momento difícil que você está passando. Aquele relacionamento, tumultuado, aquele relacionamento difícil que você está tendo com um familiar, com o marido, com a família, enfim, com a esposa. É a tempestade que sempre vai estar presente na nossa vida. Marquinhos, quando você fala aqui, se Jesus entrar no meu barco, todos os meus problemas vão estar resolvidos? Não é assim. Ou só assim. Quando Jesus entra no nosso barco,
quando Ele entra na nossa vida, nós estamos no caminho. Quando Jesus entra no nosso barco, não significa que nós precisamos parar de remar. Não significa que nós estamos terceirizando esta mão de obra. Jesus, rema para mim que agora eu vou sentar aqui e vou cochilar um pouquinho. Não é assim. Quando Jesus entra no nosso barco, significa que Ele vai promover condições na sua vida para que você, a exemplo dos discípulos, dê um direcionamento no teu barco. Para onde que eles estavam remando? Para o outro lado do mar da Galileia. E eles vão chegar lá. Por que vão chegar? Porque Jesus está no barco. Sem Jesus, o barco não vai para lugar nenhum. Ele fica girando em círculos. Você fica remando em círculo. E se você remar em círculo sem direcionamento, você só vai cansar, não vai ser produtivo. E aí você chega ao final do ano, como a Miriam falou para nós agora há pouco, com aquela sensação que você está cansado, fisicamente, emocionalmente cansado e com a sensação de que não fez aquilo que precisava ser feito. Você não finalizou ciclos, você não finalizou projetos. É aquela sensação de que algo pendente não foi acabado, e aquela sensação de incompetência. Quando eu tenho uma missão para fazer e não consigo, é uma sensação horrorosa de que eu não dei conta do recado. Por quê? Porque eu não coloquei Jesus na minha vida. É por isso que nós aprendemos a rezar. Em nome de Jesus. Pai, continua falando comigo. Essa frase que eu aprendi com o pastor Cláudio é muito linda. Em nome de Jesus. Pai, continua falando comigo. Continua falando com a minha audiência. E o que Jesus fala a cada um de nós hoje, nas palavras do Santo Evangelho, está escrito ali o texto: não tenhais medo. Quando Jesus entra na barca dos discípulos, Ele não falou assim, rema para a direita ou rema para a esquerda, ou joga a âncora para a gente não sair aí com o vento. Não. Ele disse: não tenhais medo. Você precisa tirar o medo da sua vida. O medo é um sentimento do encardido. O medo não faz parte da nossa vida. Porque se eu estou no caminho com Jesus, eu não posso ter medo. É simples assim. Não tenhais medo. Coragem, sou eu. Palavras de Jesus. Coragem, sou eu. Não tenhas medo. E aí eu trago isso para o nosso canal 10, que aqui mostra a logomarca do Radiosnet. Jesus está falando para cada um de nós, em família, aqui no canal 10 e na Rádio Ai. Coragem, Vilas Boas, sou eu. Coragem, eu estou no teu barco. Jesus está presente na nossa empresa, no nosso canal 10. Nós não estamos brincando de fazer rádio. Isto é uma empresa, isto é um projeto que nós construímos, só que é um projeto que estava à deriva. E eu quero ser muito verdadeiro com a minha audiência. O projeto online do Vilas Boas estava à deriva, estava sofrendo ventanias em alto mar, estava remando em círculos, não estava produtivo.
Mas eu estava vivendo aquela vidinha de mais ou menos. Agora eu fecho a oração 9:26. Depois que eu coloquei Cristo na minha vida, depois que a gente aceita viver com a verdade do Santo Evangelho, quando a gente ganha um direcionamento, eu sempre falo isso para mim. Agora nós não estamos com o canal 10 remando em círculos, sem sair do lugar, com aquela vidinha de mais ou menos. Hoje nós estamos na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional vivendo vida de Madalena. E um dia, em nome de Jesus, a gente vai poder chegar e falar assim, ó: prazer, Madalena Marquinhos Vilas Boas. Muito prazer, Madalena Marquinhos Vilas Boas. Vida de Madalena é tudo que a gente precisa viver, porque Jesus está libertando você nesse momento agora. É uma oração de libertação. Ele diz para cada um de nós: vá e não peque mais. Vida de Madalena. Madalena continua com todo o seu passado. Jesus não deletou o passado de Madalena. Ele também não está deletando o meu passado. Ele não está deletando o seu passado. Mas Ele está fazendo uma proposta para nós hoje, libertando você e eu desta vidinha de mais ou menos, para viver uma vida de Madalena. Vá e não peques mais. Coragem, diz o Evangelho. Coragem, sou eu, Jesus, subindo no teu barco. Não tenhas medo. 9:29, 9:29. Padaria Progresso apresentou a oração da família, a maior audiência do nosso programa. A oração da família volta amanhã, depois da nossa entrevista no YouTube. E eu espero por você. Deus abençoe a todos. Tchau.